Então, gente, hoje é o nosso quarto encontro sobre a disciplina de disciplinas espirituais, certo? E já foi feita uma introdução pelo Zambelli, também já foi falado sobre a oração e também sobre a adoração. E para quem não lembra, o nosso estudo, ele é baseado nesse livro aqui, chamado Disciplinas Espirituais, não sei quantos tem ou quantos já compraram. E hoje, nós iremos falar sobre a absorção bíblica como propósito de alcançar a piedade. Esse estudo está baseado no capítulo 2 do livro, e é interessante que as que nós já ouvimos sobre oração e sobre adoração são assuntos que são colocados depois. E a gente fez isso por causa da agenda dos nossos professores, então a gente precisou alterar, tá? Mas precisamos também entender o significado da palavra piedade, certo? Alguém sabe o que significa piedade, biblicamente falando? Então, vamos pensar assim, a absorção bíblica com o propósito de alcançar a piedade. Então, se eu não entender o que é piedade, fica meio sem sentido qualquer estudo que a gente fale nesse sentido. Então, eu preciso ter em mente, eu preciso absorver o que significa a palavra piedade. Piedade, biblicamente, uma pessoa piedosa é aquela pessoa que tem amor pelas coisas de Deus. Tá? É uma pessoa que tem amor pelas coisas de Deus. Então, seria a absorção bíblica com o propósito de alcançar o amor pelas coisas de Deus. Entenderam? Então, uma pessoa piedosa a gente pode caracterizar dessa forma, tá bom? Nós vamos orar, pedir a Deus pelo nosso tempo, que seja um tempo proveitoso, lembrando aos irmãos que é uma escola bíblica, então os irmãos podem falar, podem emitir opiniões, a gente pode discutir alguns assuntos aqui, tá? Então, não gostaria que somente eu falasse, mas que todos pudessem participar e colaborar para o ensino e para o aprendizado de todos, tá bom? Então, qualquer irmão voluntariamente pode orar agora, pedindo a Deus orientação por esse tempo. Só uma pessoa. Amém. Muito bem. Eu confesso para os irmãos que quando foi me proposto dar esse assunto de absorção bíblica, quando eu comecei a ler ao livro, eu falei, meu Deus, mas a coisa é tão básica, tão muito básico, não é possível um negócio desse, que a gente ainda tenha que estudar um assunto como esse. Mas, me aprofundando no livro e também pesquisando em outras fontes, eu observei que a gente tem muito que aprender. Também com a questão da absorção bíblica. O capítulo desse livro, capítulo 2, ele começa com a seguinte frase: a alternativa à disciplina é o desastre. Tá? A alternativa à disciplina é o desastre. Então ele coloca como duas coisas antagônicas, certo? Disciplina vai estar numa ponta e o desastre vai estar em outra. Então, se eu não sou disciplinado, consequentemente, eu vou ver uma vida desastrosa, tá? Então, a disciplina no dicionário significa obediência aos preceitos, às regras. A gente pode falar assim, esse trabalho é disciplinado, essa pessoa é disciplinada. Seria um modo de agir que demonstra uma certa constância, que demonstra métodos, e a disciplina realmente ela é necessária para qualquer área da nossa vida. E o desastre, que seria a outra ponta, seria acontecimento que causa sofrimento e grande prejuízo. Tá? Acontecimento que causa sofrimento e grande prejuízo. Então, se a gente fosse fazer uma paráfrase dessa frase, seria da seguinte forma: a falta de disciplina gera sofrimento e grande prejuízo. Então, quando eu não sou uma pessoa disciplinada, quando eu não sou uma pessoa que tenha uma disciplina constante, em algum momento da nossa vida, em algum momento da minha vida, eu vou ter um prejuízo às vezes de aprendizado,
prejuízos, às vezes, financeiros, né? Então, em qualquer área da nossa vida, se eu não sou uma pessoa disciplinada, eu posso ter prejuízo, com certeza. Muito bem. Absorção. Então, o nosso assunto é absorção bíblica. Só lembrando e abrindo aqui um parêntese, esse estudo de absorção bíblica vai ser feito em 2 etapas. Nós vamos começar hoje e vamos terminar no próximo domingo com um outro professor, uma outra professora, a irmã Daniele, e provavelmente a parte dela vai ser um pouco mais prática do que a minha. Então, talvez a parte dela seja mais divertida do que a minha, tá certo? Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre os conceitos que a gente tem com relação à palavra e a absorção bíblica, certo? Então, absorção seria o ato de incorporar alguma coisa, de modo a fazê-la diluir-se e fazer parte do que a absorveu. Tá certo? Entenderam? Então, ação de incorporar ou assimilar algo, de modo a fazê-la diluir-se e fazer parte do que a absorveu. Só por isso aqui a gente já pode definir, já pode entender qual é o assunto, ou o que o assunto absorção bíblica quer dizer com relação à nossa vida espiritual. Certo? Então, quando eu absorvo a Bíblia, quando eu absorvo a palavra de Deus, ela vai se entranhar de uma maneira tão forte na minha vida, que eu vou viver aquela Bíblia, que eu vou viver a palavra de Deus, ou seja, ela vai fazer parte da minha vida, não vai ser algo, digamos assim, que não faça parte, não é algo que é estranho, não é um objeto estranho no meu corpo, mas a proporção que eu vou absorvendo a palavra de Deus, quanto mais eu absorvo, mais ela vai fazer parte da minha vida e vai ser algo natural da minha vida. Não vai ser um objeto estranho que de vez em quando eu vou lá e pego e sinto que tem alguma coisa diferente. Mas ela vai fazer parte essencialmente da minha vida. Então essa é a ideia desse capítulo que fala sobre a absorção bíblica. Tá? A absorção da palavra de Deus é apresentada como a principal disciplina espiritual. Nada pode substituí-la e é essencial para uma vida piedosa. Então, é essencial para uma vida de uma pessoa que ama as coisas de Deus, trazendo aqui o significado da palavra piedade. Por que ela é colocada como a principal disciplina espiritual? Porque, na verdade, tudo depende da palavra de Deus. Nós já falamos sobre oração, nós já falamos sobre adoração, vamos falar sobre evangelismo, sobre serviço, mas todos esses assuntos eles estão baseados na palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que eu vou saber orar. É através da palavra de Deus que eu vou saber adorar. É através da palavra de Deus que eu vou saber como eu faço para ser um servo de Deus e servir na causa de Deus. É através da palavra de Deus que eu vou saber e vou encontrar ali os requisitos e os métodos e as diretrizes que eu vou fazer um trabalho de evangelismo com as pessoas que não conhecem a Deus. Então, biblicamente, a gente entende que a base da nossa vida cristã é a palavra de Deus. Então, por isso que é colocada como a absorção da palavra de Deus como a principal doutrina espiritual. Porque tudo depende da palavra de Deus. E a gente tem isso na nossa vida, a gente entende isso, porque na palavra de Deus nós sabemos que ela é a nossa bússola, ela é a nossa luz, ela é o nosso caminho, ela é o nosso pão, é ela que vai nos dar os nutrientes necessários que eu tenho, que eu preciso para viver uma vida piedosa todos os dias da minha vida. Então eu preciso encarar isso. A Bíblia sempre tem falado que nós vivemos uma vida como uma vida de atletas cristãos. E como atletas, nós precisamos viver uma vida disciplinada e orientada pela palavra de Deus. Nós estávamos falando para os adolescentes ontem sobre as características do atleta. E a gente falou para eles que o atleta ele precisa ser disciplinado, o atleta ele precisa conhecer o inimigo,
ou o adversário. O atleta ele precisa se alimentar adequadamente, precisa ter uma boa alimentação. Está aqui a nossa irmã Lucivânia que vai comprovar isso. Então, ele precisa de tudo isso para que ele possa ser um bom atleta. E enquanto cristãos, enquanto crentes, né, enquanto pessoas que querem viver uma vida piedosa, também nós precisamos ter os nutrientes necessários, ter a disciplina necessária para que sejamos bons atletas de Cristo. Tá? Existe uma pesquisa, eu não sei se existe essa pesquisa, eu tentei pesquisar sobre a pesquisa, mas eu não encontrei dados sobre pesquisas no Brasil sobre a questão da leitura por parte dos crentes da Bíblia. Então, existe uma pesquisa americana que fala que apenas 11% dos cristãos leem a palavra de Deus. 11%. Eu presumo que não seja muito diferente. Tá? Eu presumo que não seja muito diferente. Então, 89% das pessoas que se dizem cristãs não têm lido a palavra de Deus. Não têm lido aquilo que ela própria diz, que é regra, que é prática, que é pão, enfim. É bem estranho isso e paradoxo. Então a gente precisa realmente se atentar para isso, para que a gente não entre nessa estatística de que pequena parte da população cristã tem lido a palavra de Deus. Moody escreveu o seguinte: assim como o homem não consegue comer o suficiente para 6 meses, ou inspirar de uma vez ar bastante para encher seus pulmões e mantê-lo vivo por uma semana, ele também não consegue armazenar graça para o futuro. Então, assim como nós... às vezes eu brinco, né, quando a gente foi comer um negócio lá na casa do Sérgio, eu queria ter 2 barrigas. Tá? 2, sabe? Para encher ali, deixar o reservatório para uma semana. Né? Exato. Queria muito. Nossa. Mas a gente não é assim. A gente pode até comer muito, se empanturrar de comida, sabe? Já sair pela boca de tanta comida, mas fatalmente, no outro dia, em algum momento, o que é que vai acontecer? Vamos sentir fome novamente. Então, assim também é a vida do crente, espiritualmente falando. E eu quero fazer um desafio aos irmãos, porque, infelizmente, em nossas igrejas, nós temos encontrado irmãs e irmãs que só se alimentam da palavra de Deus no domingo, quando vem para a igreja. Ah, que palavra abençoada. Né? Nossa, eu saí daqui tocado. Ótimo, graças a Deus, amém. Mas chega na segunda, não pega na Bíblia, não tem um tempo com Deus, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo vem para a igreja. Então, como é que esse irmão, como é que essa irmã vai ter uma nutrição espiritual adequada para viver a luta de cada dia? Não vai ter. Não vai ter, porque precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Né? Jesus declarou ser o pão da vida. E é interessante quando a gente pensa na questão do pão da vida, porque ele faz uma referência justamente à questão do maná lá do Velho Testamento. O que acontecia ali? O povo de Israel recebia o maná do próprio Deus todos os dias. Todos os dias. E era interessante que eles não poderiam armazenar, a não ser na questão do sábado. Mas fora isso, eles não podiam armazenar o maná, porque senão ia apodrecer. E todos os dias Deus dava o maná para o povo de Israel. Então, quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, ele faz, de certa forma, uma referência ao maná que Deus dá para o seu povo todos os dias. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar desse maná todos os dias. Todos os dias, e não achar que um dia só na semana vai me dar a substância necessária para viver o dia a dia. Eu queria contar uma ilustração para os irmãos, e vou ler aqui.
2 irmãos estavam maravilhados com os frutos encontrados em uma árvore. Declinaram-se com aqueles frutos tanto quanto desejaram. Quando voltaram, um irmão separou todos os frutos restantes e levou para casa. O outro irmão, contudo, levou a árvore toda e plantou em sua propriedade. A árvore floresceu, produzindo regularmente fartas colheitas, de modo que o segundo irmão sempre tinha frutas quando o primeiro não tinha nenhuma. Simplesmente ouvir a palavra de Deus é ser como o primeiro irmão. Você pode colher muito fruto daquilo que ouviu e até levar para casa, o suficiente para alimentá-lo por uns dias. Mas a longo prazo, o que é que vai acontecer? Isso não se compara como ter a sua própria árvore. Então, nós temos a árvore, que é a palavra de Deus. Irmãos, se nós queremos florescer espiritualmente, precisamos estar interessados em buscar a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós vamos encontrar, né, o que Deus fala sobre ele, o que Deus fala sobre mim como homem, como pecador, o que Deus fala sobre como eu devo agir no meu dia a dia. A absorção bíblica, então, nós já entendemos que para viver uma vida piedosa é algo extremamente necessário e é essencial. O crente que não absorve a palavra de Deus, ele enfraquece e ele morre espiritualmente. Então, pensando nessa questão de absorção bíblica, nós vamos falar então algumas maneiras de como nós podemos absorver a palavra de Deus. Entendendo que essas 3 maneiras, elas não são alternativas, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Mas as 3 se completam e elas devem ser feitas conjuntamente. Tá certo? Não é eu vou fazer isso ou aquilo, mas eu preciso ter essas 3 maneiras e colocar em prática essas 3 maneiras, tá? Primeira, deixa eu voltar aqui que eu já me atrapalhei. Primeira é ler a palavra de Deus, tá? Ler a palavra de Deus. Algum irmão lê para a gente aí? 1 Timóteo 4, versículo 7. 1 Timóteo 4, 7. Alguém pode ler. Exercite-te na piedade. E aqui nós entendemos que nós vamos exercitar-nos na piedade através da palavra de Deus. Então precisamos dedicar um tempo diariamente para ler a Bíblia e entendendo que é uma oportunidade que nós temos de nos conectar com Deus. Ficar receptivos para aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Então, ter uma regularidade em ler e entender que Deus vai se revelar para nós individualmente aquilo que nós precisamos ter e fazer em nossa vida, tá? Lembramos que Deus trata do seu povo em conjunto, mas Deus também trata do seu povo individualmente. Então, através da minha leitura, Rogério, através da minha leitura, do meu tempo que eu tenho com Deus, eu aprendo aquilo que Deus quer revelar para a minha vida. Então, é por isso que eu preciso buscar essa intimidade, essa devocional, esse tempo a sós com Deus e me aprofundar a cada dia para que Ele realmente tenha a influência na minha vida, a influência de adaptar a vontade dEle para a minha vida e não a minha vontade para com a sua palavra, né? Então aqui diz o seguinte: diariamente temos contato com uma quantidade enorme de influências. Diariamente nós temos contato com uma enorme quantidade de influências. E essas influências, elas chegam das mais diversas formas de entrega. E essas influências, elas podem nos afetar de uma forma ou de outra. Então, se diariamente eu posso ser influenciado por coisas que não são de Deus, como é que eu vou conseguir rebater essas influências? Somente pela palavra de Deus.
Eu preciso entender isso, porque eu sou atacado todos os dias. Eu sou influenciado todos os dias. Eu tenho contato com pessoas, com pensamentos, com filosofias, com ideologias diferentes todos os dias. Se eu não estou preparado espiritualmente, fatalmente eu vou ser influenciado e vou pender pelo lado ou para o lado errado. Então, quando eu busco ler a palavra de Deus, né, isso vai aprimorar e vai alicerçar a fé que eu tenho em Deus. Então, eu preciso buscar isso diariamente, lendo a palavra de Deus. Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu acredito que quando Jesus falou isso, ele tinha em mente que em algum momento eu precisava parar para ler. Em algum momento eu precisava parar para ler a palavra de Deus. Então, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Outro verso, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós já exploramos esse verso aqui na disciplina de Bibliologia, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, na palavra de Deus, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para o nosso viver diário. Ela vai nos ensinar, ela vai nos corrigir, ela vai nos instruir. Então, se eu não leio a palavra de Deus, fatalmente eu pararei de ter uma instrução correta da palavra, que é a palavra de Deus. Certamente, nós só temos que ser realistas e honestos conosco mesmos, em saber com que regularidade precisamos nos voltar para a Bíblia. Achei bem interessante essa frase aí do John, alguma coisa lá, que é um pregador britânico. E ele fala assim: com que frequência enfrentamos problemas, tentações e pressões? A resposta: todos os dias. Quantas vezes precisamos de instrução, orientação e mais encorajamento? A resposta: todos os dias. Reunindo todas essas necessidades em algo maior, ele pergunta: quantas vezes precisamos ver a face de Deus, ouvir sua voz e conhecer a sua vontade? A resposta também é a mesma: todos os dias. Então, enfrentamos problemas, somos tentados, enfrentamos pressões todos os dias. Então, se isso acontece todos os dias, eu preciso estar preparado todos os dias. E eu só vou me preparar através da palavra de Deus. E nós vamos apresentar para vocês também 3 sugestões práticas para a leitura da Bíblia. Tá certo? Bem prático. Por isso que eu falei que, meu Deus, ainda precisamos falar sobre isso? Sim, precisamos falar sobre isso. Então, 3 sugestões práticas para a leitura da palavra de Deus. Primeiro, precisamos encontrar um tempo. Tá certo? Então, separe um tempo. Eu acho que até a palavra melhor não é encontrar um tempo, porque se a gente for procurar um tempo, a gente não acha. Mas a gente precisa, assim, deliberadamente separar um tempo para a leitura da palavra de Deus. E é claro que não existe uma fórmula específica, porque eu vou ter o meu tempo que é mais proveitoso, talvez o Ari vai ter um outro tempo, a Dani vai ter outro tempo, mas é importante que ainda assim eu separe um tempo para a leitura da palavra de Deus. Irmãos, isso é tão sério, porque, pensando naquela pesquisa, esses dias eu estava orando no dia de oração, estava orando com o Josué, e eu fiz um pedido para ele, falei: Ju, ore para que eu tenha o desejo de ler a palavra de Deus, não por obrigação. Porque às vezes eu preciso preparar um estudo, então eu vou ler a palavra de Deus a semana, eu li a semana toda. Mas às vezes só por aquela obrigação que eu tenho que dar o estudo para vocês no domingo. Isso é diferente. Isso é uma coisa. Mas a minha leitura, aquela coisa pessoal, aquela minha devocional, é outra coisa. Eu não posso misturar as coisas, porque senão vira apenas uma obrigação.
isso serve para nós também. Então a gente precisa entender que nós precisamos separar um tempo para a leitura da palavra de Deus. Quantos aqui já leram? Vou envergonhar alguns aqui. Quantos já leram a Bíblia toda aqui? Você sabe quanto tempo é necessário para que se leia a Bíblia toda em um ano? Apenas 15 minutos por dia. Apenas 15 minutos por dia. Você vai ler a Bíblia toda em um ano. Ah, mas 15 minutos é muito. Você quer ler a Bíblia toda em 3 anos? 5 minutos por dia. Você consegue ler a Bíblia toda em 3 anos, gastando apenas 5 minutinhos. Que eu acredito que não é muito. Porque a gente faz e a gente lê tantas outras coisas e gasta mais tempo em tantas outras coisas que não são tão produtivas. Então a gente precisa entender que a gente precisa ler a palavra de Deus, tá? Segunda sugestão, tenha um plano de leitura. Tenha um plano de leitura. Então você pode determinar que você vai ler a Bíblia toda em um ano, então o seu plano é ler 15 minutos por dia. Você pode ter o plano de ler a Bíblia em 3 anos, então você vai ler 5 minutos por dia. Algumas pessoas preferem ler por capítulos, 3, 4 capítulos, enfim. Isso é pessoal, mas a ideia aqui é que você faça alguma coisa para melhorar o seu tempo de leitura e de devocional com Deus. E não apenas ficar assim, isso aí eu já sei. Não, mas você faça alguma coisa. E para aqueles que já leram, então, refaçam e tenham outro plano para que continue a sua leitura. E, em terceiro lugar, como sugestão, é a meditação da palavra de Deus. E aqui o livro sugere o seguinte: leu aquele texto, separe uma frase, uma palavra, para você ficar pensando naquela palavra durante o resto do seu dia. Então você leu lá a palavra frutos, né? Para que deis frutos e o vosso fruto permaneça. E você, durante o resto do seu dia, você começa a pensar, frutos, será que eu estou produzindo frutos? Como está a minha vida? Eu estou frutificando para Deus, eu estou frutificando coisas erradas, estou frutificando coisas boas. Então você começa a pensar durante todo o seu dia, somente por uma palavra, que fatalmente aquela palavra vai te remeter e vai lembrar o versículo e o texto que você leu. Então é importante que eu tenha também a meditação da palavra de Deus. Então, as 3 sugestões: separar um tempo, ter Já passei demais aqui. Então, ter um plano de leitura e meditar na palavra de Deus, tá? Certamente nós só temos que ser realistas. Não, aqui eu já falei, né? Então deixa eu passar aqui. Eu voltei. Eu ainda preciso me acostumar com isso aqui, meu povo. Então, segundo método que o livro apresenta é ouvir a palavra de Deus. Então, primeiro é ler a palavra de Deus. Segundo, ouvir a palavra de Deus. Como é que nós podemos ouvir a palavra de Deus? De que forma? Talvez seja a forma mais simples. É ouvindo um pregador, é estando na igreja, na escola dominical, nos cultos à noite, é ouvindo mensagens bíblicas pela internet, proveitosas, é claro. Então, você pode ter alguns pregadores, algumas pessoas que você gosta de ouvir. Então, você está fazendo suas tarefas de casa, então você pode ouvir a palavra de Deus, e a gente entende que é, com certeza, a maneira mais prática e mais fácil de ouvir. Lembrando que uma coisa não substitui a outra, tá? A própria palavra de Deus declara: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, toda a nossa vida cristã começa pelo ouvir. É ouvindo que eu vou ter acesso e vou ter conhecimento, o conhecimento básico da palavra de Deus, que vai me despertar para buscar um conhecimento maior da palavra de Deus. Então, tudo começa pelo ouvir. Quando se ouve a palavra de Deus,
para santificar o nome de Deus, você deve encher sua alma para o que vai ouvir. Isto é, o que você vai ouvir é a palavra de Deus. Então, irmãos, quando vocês vêm para a igreja, quando nós estamos na igreja, a gente precisa estar com os nossos corações, com as nossas mentes abertas para ouvir a palavra de Deus. E entender que nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes nós chegamos na igreja tão cheio de expectativas de ouvir palavras de homens, que quando o homem fala de Deus, a gente não gosta. Porque a gente quer ouvir o que os nossos corações querem ouvir. O que o nosso coração humano quer ouvir. E muitas vezes é completamente diferente daquilo que Deus quer para nós. Então, se estamos ouvindo, precisamos ouvir a palavra de Deus. E é exatamente isso que Paulo fala ali em Tessalonicenses para aquela igreja, que eles estavam entendendo que as palavras de Paulo eram vindas da parte de Deus. Então, eles estavam ouvindo e entendendo que aquelas palavras vinham da parte de Deus. Então, precisamos ter essa atenção voltada para também ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, precisamos ter cuidado, porque mesmo sendo espiritualmente alimentador, ouvir a palavra de Deus, eu preciso entender que não pode substituir o meu tempo de devocional com Deus. Ouvir é muito bom, mas eu preciso também estudar individualmente a palavra de Deus, e Ele com certeza vai falar comigo individualmente. E em terceiro lugar, meditar na palavra de Deus. Então eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, mas também eu preciso meditar na palavra de Deus. Só voltando um pouco na questão do ouvir, eu acho muito interessante que o exemplo de Marta e Maria. Então as duas estavam ali, Jesus estava na casa delas, enquanto Marta estava ocupadíssima em fazer as tarefas do dia a dia, que eram importantes. Maria estava preocupada em quê? Ouvir Jesus. E é muito interessante que Jesus não desfaz o que Marta estava fazendo. Jesus não qualifica como algo que não era importante. Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas a mais importante é ouvir a palavra de Deus. A mais importante é ouvir a palavra de Deus. Então, temos muitas coisas para fazer. E é um desafio para nós, a gente separar tempo para ouvir, para ler. Nos dias de hoje, onde tudo é muito instantâneo, tudo é muito rápido, as respostas precisam ser rápidas, os meus posicionamentos precisam ser imediatos, mas eu preciso, ainda assim, colocar como prioridade estar aos pés de Jesus e ouvindo a palavra de Deus. E em terceiro lugar, então, nós temos meditar na palavra de Deus. Então, meditar traz a ideia de estudar o pensamento, é de pensar mais, é de olhar com um segundo olhar para aquele pensamento, para aquele conteúdo, é ponderar aquilo que foi lido. Eu gosto muito da comparação do ruminar, né? Aquilo que o boi faz, né? Rumina o alimento, ou seja, ele traz, coloca de novo lá para dentro, depois traz de volta, e ele vai ruminando aquele alimento, até que aquele alimento seja bem absorvido pelo seu organismo. Então, quando nós estamos falando sobre meditar, traz justamente essa ideia de que nós precisamos ruminar, pensar e repensar naquilo que foi lido. Porque se simplesmente tivermos leituras panorâmicas da Bíblia, ainda que elas sejam importantes, mas elas não irão nos alimentar suficiente para o nosso dia a dia. Então eu preciso realmente meditar, reler o texto e pensar naquilo que eu estou lendo enquanto palavra de Deus. A árvore da sua vida espiritual cresce melhor com a meditação, porque a ajuda a absorver a água da palavra de Deus.
Meramente ouvir ou ler a palavra, por exemplo, pode ser como uma chuva rápida em um solo duro. Por mais intensa e copiosa que seja, a maior parte da água escorre e apenas uma pequena parte penetra. A meditação abre o solo da alma e deixa a água da palavra de Deus penetrar mais profundamente. Os resultados serão frutos extraordinários e prosperidade espiritual. Então, essa frase você encontra no livro. Então, ele caracteriza como uma água que precisa penetrar mais profundamente no solo. E essa profundidade só vem através da meditação da palavra de Deus, que eu preciso fazer todos os dias. A própria palavra de Deus declara: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Deleito-me nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então, em teus preceitos meditarei. Então, isso é um salmo de Davi. A gente vai ver também que lá em Josué, algumas centenas de anos antes, o próprio Deus fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele noite e dia, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. E o que é que vai acontecer? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a própria palavra de Deus declara que nós precisamos meditar no livro sagrado, meditar na lei de Deus. No Salmo 1, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Não é medita uma vez por semana. Não é medita depois do culto de domingo à noite. Mas medita nele todos os dias, dia e noite. E é interessante que ainda apresenta uma consequência desse meditar. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Ou seja, está nutrido. Está nutrido. Está forte. E tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará. Então, precisamos meditar na palavra de Deus. Então, eu acredito, irmãos, que hoje a tentação dos nossos dias é a pressa. Né? E aí, talvez, o mais difícil dessas três maneiras de absorvermos a palavra de Deus, justamente seja meditar. Porque meditar exige tempo. A leitura eu posso fazer 5 minutos por dia. Ótimo. Ouvir, eu estou dirigindo lá o carro, estou ouvindo. Ótimo. Mas meditar já parte para um campo mais difícil, porque exige tempo. E a pressa dos nossos dias tem feito com que a gente não tenha separado tempo para meditar na palavra de Deus. E aí, como é que fica? Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que vai ficar a nossa substância e o nosso alicerce espiritual? Essas folhas vão cair. Porque as folhas só não caem daqueles que estão meditando dia e noite. Então a gente precisa meditar na palavra de Deus. Então a gente precisa ter um cuidado, porque quando nós estamos falando sobre meditação, e eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: estamos falando sobre meditação da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitos crentes hoje têm substituído a palavra de Deus por livros evangélicos, livros cristãos. É bom ler livro cristão? Com certeza. Eu tenho vários em casa e gostaria até de comprar mais. Tem muitos cristãos que têm o hábito de ler 2, 3 livros por mês. Ótimo. E até medita neles. Mas esses livros não podem substituir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, eu preciso ter a consciência que é Deus falando comigo. Quando eu leio um livro cristão, Deus falou lá com o autor, e é aquele autor que está falando comigo. E muitas vezes, não é 100% do que ele
está falando naquele livro que é correto. E muitas vezes nem falou. Então eu preciso ter essa consciência de que um livro cristão não pode substituir a palavra de Deus, por melhor que seja o livro. Então eu preciso ter em mente isso. Então esse cuidado eu preciso ter. Qual é a relação entre a absorção bíblica e a santidade? O que é que vocês acham? Qual é a relação entre a absorção bíblica, ou seja, eu me entranhar da palavra de Deus, eu absorver a palavra de Deus, a tal modo que eu viva a palavra de Deus? Então, qual é essa relação entre absorver a Bíblia e a santidade? O que é que vocês acham? Uma depende da outra. Na verdade, a minha santidade vai depender da minha absorção da palavra de Deus. Quanto mais absorvo a palavra de Deus, mais santo, mais parecido com Cristo eu vou me tornando. A própria palavra declara isso, né? Jesus fala, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Então, se eu digo que amo a Deus, eu preciso guardar a palavra de Deus. E aqui o sentido de guardar não é simplesmente colocar debaixo do braço e levar para casa, mas é guardar no coração. Essa palavra guardar aqui tem justamente o sentido de meditar, de reler, de rever aquilo que foi escrito, daquilo que Deus escreveu para você. Como pode o jovem manter puro a sua conduta? Como pode o jovem manter santa a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Já diz o Salmo 19. Então eu preciso entender que para eu viver uma vida santa, eu preciso absorver cada dia mais a palavra de Deus. Esqueci aqui de colocar, mas santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Acho que é João, né? João 17:17, se eu não me engano. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a ligação é direta. Quanto mais eu tenho intimidade com a palavra, mais parecido com Cristo eu me torno. E eu gostaria de encerrar esse tempo com 2 perguntas para os irmãos. Primeira pergunta: se seu crescimento em piedade, se seu crescimento em ser uma pessoa que ama a Deus e que ama as coisas de Deus, se esse crescimento fosse medido pela qualidade da sua absorção bíblica, qual seria o resultado? Se seu crescimento em piedade fosse medido pela qualidade da sua absorção bíblica, qual seria o resultado? Não me respondo para ninguém. É bem retórico. Mas é algo para a gente pensar. A minha vida espiritual, o meu crescimento espiritual está diretamente ligado à minha absorção bíblica. Quanto mais eu absorvo da palavra de Deus, quanto mais ela entra e penetra na minha vida, na minha mente, no meu coração, no meu agir, no meu reagir, que é importante também, então eu vou crescendo espiritualmente, a qualidade da minha vida espiritual vai crescendo. Mas também o inverso é totalmente proporcional. Se eu não leio, se eu não medito, se eu não absorvo, a minha vida espiritual é nula. Ela não existe. Então, uma coisa está ligada à outra. E por último, o que você pode fazer para melhorar a sua absorção bíblica? E eu gostaria que esse fosse o desafio para nós nesta manhã, que você saísse daqui se perguntando e meditando nessa pergunta: o que eu posso fazer para melhorar a minha absorção bíblica? Para que realmente essa palavra de Deus possa entrar na minha vida, no meu ser, no meu coração,
na minha mente. O que eu posso fazer para melhorar isso? É continuar a minha vidinha de domingo a domingo? É continuar pegando na Bíblia só para vir à igreja no final de semana? É continuar só lendo 5 minutos? É continuar só ouvindo no rádio, ainda que essas coisas sejam importantes? Então, é uma pergunta que você deve fazer, e você deve meditar, e você deve responder. Mas, acima de tudo, a depender da sua resposta, que nós, na verdade, possamos ter a intenção de mudar alguma coisa, para que a realidade da nossa vida hoje possa ser mudada para melhor. E que realmente essa absorção bíblica possa ser algo crescente, que tenhamos desejo de absorver e de, acima de tudo, viver a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus realmente nos abençoe, que nos desafie. Eu não gostaria que vocês tivessem a ideia que eu tive, e o preconceito que eu tive só pelo título da lição de hoje. Não tem mais nada para fazer, tudo já foi falado. Não. Eu preciso mudar. E eu fui desafiado com isso aqui, de mudar algumas atitudes e algumas ações na minha vida com relação à palavra de Deus. Que seja um desafio para a vida dos irmãos também. Amém? Que Deus realmente nos abençoe.